nós estamos acostumados a colocar os jogadores desvalorizados para valorizar, mas na segunda rodada é um pouco diferente. Agora na segunda rodada o que vale é a média do jogador entre a primeira e a segunda rodada, tá? Então por isso a gente tem que colocar os jogadores que mais valorizaram, tá? Em referência a gente tem que ter como qual que foi o preço dele na primeira rodada, ou seja, quanto menor o preço dele na primeira rodada para a segunda rodada, ou seja, quanto mais ele valorizou, mais chance dele continuar valorizando, tá? Algum exemplo como o Tassiano, por exemplo, ou o zagueiro Bruno do RB Bragantino. Como muita gente acabou desvalorizando horrores nessa rodada, eu vi gente perdendo 15, 20 cartoletas. Resolvi fazer um time baratinho, custando apenas 80 cartoletas com foco de valorização. Então vem pro vídeo aqui e acompanha com a gente. Então, sem mais delongas, vamos começar aí o nosso time, tá? Começando sempre pelo goleiro. Aqui estão as opções de goleiro que mais valorizaram na rodada, galera. Então aqui as opções que a gente tem, que eu acho que tem mais chance aí de valorizar. O Volpi tá extremamente caro, 20 cartoletas, mas ele valorizou muita coisa, valorizou 8,54. A gente tem aqui o Fernando Miguel, tá? O Fernando Miguel ele custa 16,71, mas se ele fizer menos 2, ele já começa a valorizar. Então acaba sendo uma peça bem interessante pra gente ficar de olho também. Tá? Outras opções aqui que eu anotei aqui também foi o Matheus Klaus. Ele está um pouco mais barato, 7,66, porém ele valorizou 5,66. Também uma boa opção, só que tem um jogo um pouquinho mais difícil. Vai jogar contra o RB Bragantino que ganhou de 3-0 do Santos. Porém o Matheus Klaus, se ele fizer menos 1,70, ele já começa a valorizar. O outro goleiro que a gente tem aqui também, que é uma boa opção, é o Jailson. O Jailson não jogou a primeira rodada e ele precisa de 2,2 para começar a valorizar. Também uma ótima opção, joga contra a Chapecoense, que acho difícil aí, pode até fazer um gol, mas pelo menos 2,2 ele tem que fazer para começar a valorizar. Mas no nosso time, eu vou colocar aqui, ó, o Matheus Cavicchioli. Esse vai ser o nosso goleiro, tá? Daqui a pouco eu explico certinho as informações sobre os nossos times, nossos jogadores, tá? No técnico a gente vai pôr um técnico que precisa de pouco para começar a valorizar. Se eu não me falha a memória, 0,5 o nosso técnico já valoriza, porque ele tá muito baratinho, é Humberto Louser. Ele tá valorizando 1,82 e custa 3,82. Então esse vai ser o nosso treinador. Beleza? Na lateral a gente tem aqui algumas opções que eu deixei anotada para vocês também. Vamos começar com os laterais aqui que foram muito bem. Começando aqui com o Igor Cariús. Igor Cariús, ele custava 2 cartoletas e agora está custando 9,54. Ou seja, o Cartola entendia que ele era um jogador com média baixa e ele fez 11,70 na primeira partida. O Igor, para vocês terem uma noção, se ele fizer menos 2,50, ele já começa a valorizar nessa rodada. Então uma ótima opção para a gente colocar também. Uma outra opção que também é muito boa é o Léo do São Paulo. Ele também custava baratinho, custava 4 cartoletas, agora está custando 9,47. E se o Léo ele fizer menos 1,1, ele também começa a valorizar. Então é uma ótima opção. Um outro também lateral, também do São Paulo, Igor Vinícius, ele custava 5, valorizou 3,70, estava custando agora 8,70. Se o Igor Vinícius fizer 0,2 negativo, ele também valoriza. Então, no nosso time a gente vai pôr Igor Vinícius e Léo, os dois do São Paulo, tá? Outras opções de laterais também que a gente tem, que eu deixei anotado aqui para vocês, é o Kelvin do Atlético Paranaense. Ele custa 4,94, se ele fizer 0, ele também valoriza, tá? E agora vamos para os zagueiros. O Fabrício Bruno foi o melhor zagueiro aí da rodada, 13,70 na última, é muita coisa. Para vocês verem, ele custava aí 4 cartoletas e agora está custando 12,32, ou seja, valorizou 8,32, é muita coisa. A gente enxerga ele aí com uma ótima oportunidade de valorização. Se ele fizer menos 2,3, ou seja, se ele negativar 2,3, ele ainda assim
ele vai ficar zerado, ele não valoriza. A partir disso, ele começa a valorizar. Ou seja, se ele fizer 0, ele valoriza. É uma ótima opção para quem tem mais cartoletas, tá? Uma outra opção boa também, que eu tava olhando aqui, são todos esses que mais valorizaram, a gente enxerga como boas opções. Porém, aqui o Léo Ortiz é uma opção que eu vejo que ele é bem baratinho, né, custando menos de 7 cartoletas, e se ele fizer 0.5 positivo, ele também vai valorizar. Então, se ele fizer 0.5 positivo para mais, ele valoriza. Beleza? Uma outra opção que eu deixei aqui separado para vocês é uma outra opção um pouco mais barata, que é o Raul Gustavo do Corinthians. A gente apostou nele na primeira rodada, não foi tão bem, Corinthians não segurou esse G, porém, se ele fizer 0.8, ele já começa a valorizar. Tu joga contra o América, pode ser que ele segure esse G dessa vez, então vale a aposta. A minha outra aposta para a zaga, para a questão de valorização, é o zagueiro Gabriel Lacerda. Gabriel Lacerda, se ele fizer 0 pontos, ele já começa a valorizar. Joga contra o Santos não tá bem, então vamos ficar de olho nessas opções, beleza? Então, no nosso time eu vou colocar Gabriel Lacerda, que eu acho que é uma boa opção, e o outro baratinho, Raul Gustavo, fechando assim a nossa parte defensiva, beleza? Lá no meio campo agora, vou mencionar para vocês as opções aí com mais probabilidade de valorização. Começando com Tassiano. Tassiano aí custava 6 cartoletas, valorizou 10.70, é muita coisa. Então, a gente acredita aí, ele fazendo menos 2.70, ele já começa a valorizar. Então aí, se ele fizer positivo, se ele fizer 0, ele já valoriza, e isso é muito bom. Porém, ele é um cara muito caro, então é uma peça que a gente tem que ficar de olho, se não for comprometer todo o seu time. Uma outra peça que também tem, a partir de menos 1.8 já começa a valorizar, é o Lucas Evangelista. Então é um cara que também custa caro, 14.34, valorizou muito, mas se você tiver cartoleta sobrando, pode colocar ele, que é uma ótima opção. Uma outra opção aí que também é legal para a questão de valorização é o Wesley. O Wesley do Juventude joga muito, deu gol, participou muito do jogo aí no último jogo contra o Cuiabá, beleza? Então o Wesley, ele estava custando 3, agora custa 8.8, também uma ótima opção, e a partir de menos 1.2 ele já começa a valorizar, ou seja, se ele positivar, ele já valoriza. Uma opção boa, e essa é uma opção um pouco mais barata. Uma outra opção que eu separei aqui para vocês também é o Pedro Nares, o jogador também do Ceará, uma ótima opção, tá barato, 6.40, e se ele fizer 0.1, ou seja, só dele positivar, ele já vai fazer a gente valorizar. Então, o Pedro Nares é a nossa primeira opção no nosso meio campo, tá? O Wesley também é a nossa opção para o meio campo, joga contra o Atlético Paranaense em casa. E a nossa última opção é o Jorginho, que também precisa de poucos pontos para valorizar. Agora, na parte do ataque, a gente vai aí com algumas opções no ataque para vocês. A primeira opção que a gente tem é o Elinho. Ele custava baratinho e valorizou 8.52, ele fez 15 pontos. Ele é o goleiro, é o zagueiro, ele é o atacante que precisa de menos pontos para começar a valorizar. Ele precisa de 2.3 negativos. Então, se ele fizer menos 2.3, ele já começa a valorizar. Então, é uma ótima opção para a gente colocar no nosso time. Uma outra opção também que a gente tem aqui é o Rick, é o atacante do Ceará. O Rick, atacante do Ceará, valorizou 7.58. Se ele fizer também 2.3 negativo, ele já começa a valorização. Então, esse daí é um pouco mais barato, custa 10.58 cartoletas. A outra opção que a gente tem aqui é uma opção um pouquinho mais fora da curva, né? Que é o Matheus. O Matheus do Juventude. Cadê o Matheus? Aqui, ó. Matheus Peixoto do Juventude, ele custa 10.72 e se ele fizer menos 1.60, ele já começa a valorizar. Então, também é uma boa opção, só que ele é um pouquinho mais caro. Uma outra opção que a gente tem aqui, que é um pouquinho mais barata, é o Caio Paulista do Fluminense. Caio Paulista do Fluminense custa 8.35 e se ele fizer menos
1,40 ele já começa a valorizar. Beleza? O Caio Paulista vai estar no nosso time, é uma ótima opção. E o Rick também é uma ótima opção, vendo que o Santos não vem muito bem. Então acho que pode ser uma boa opção para o nosso time aí. E ó, nosso time já vai custando 77,26 cartoletas. Para que a gente bata essa meta aí de 80, eu vou ter que colocar um jogador bem baratinho mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, o Ronald. Ronald, para fechar o nosso time, é o atacante do Atlético Goianiense. O capitão vai ser o Rick, que eu acho que ele tem uma boa chance aí de ir bem contra o Santos. Então, fechando assim o nosso time, custando apenas 80 cartoletas com foco máximo em valorização. Para vocês terem uma ideia, se esse time todo fizer 5.5, o time todo fazendo 5.5, a gente já começa a valorização. Então, a probabilidade aí desse time valorizar é muito alta. Então, boa sorte para todo mundo e bora pra mitagem. E vocês não vão acreditar. Eu editei o time, tudo certinho, tudo na boa. E na hora que eu fui postar agora o vídeo para vocês, adivinha só, metade do time não ia jogar. Então eu tive que remontar o time e o time ficou assim. As alterações foram as seguintes. Sai aí o Gabriel Lacerda, entra Léo Ortiz, precisando de 0,50 para valorizar. No meio-campo saiu o Jorginho e o Pedro Nares, entrou Ramires e Oliveira. O Ramires precisa de 0,10 para começar a valorizar, o Oliveira apenas 0,60. No ataque saiu o Ronald e entrou o Vitinho. O Vitinho precisa apenas 1 ponto para valorizar. E sai o Rick, entra o Matheus Peixoto, precisando de apenas menos 1,60 para começar a valorizar. Importante, todos esses dados aí de valorização eu peguei lá com o meu parceiro Guru do Cartola, tá? Vou deixar o link aí abaixo para vocês poderem se cadastrar, entrarem lá no site e terem o acesso a todos os jogadores e quanto cada um precisa para valorizar para todo o campeonato, você pode acompanhar.